Fala galera, começando mais um Fala Jogador. Tudo bom com você, jogador? Eu ia fazer a mesma piada, mas já fiz. Mas quanto tempo, Felipe? Quanto tempo? E hoje estamos com a presença ilustre aqui do Fábio Gomes, jogador ali do Paulista, do Palmeiras, do Sport, jogou na Costa do Marfim e foi um cara aí que tem bastante história. Hoje está aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar sobre sua carreira. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pela presença e por aceitar o convite aí nessa noite chuvosa de quinta, quarta. Hoje, difícil hoje, vir. Uber e tudo mais, meu Deus do céu. Boa noite, eu que agradeço aí pelo convite, né, de poder estar com vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal, falar um pouquinho da minha história aí. Começando ali pela sua carreira, a gente deu uma pesquisada e viu que você começou no Paulista de Jundiaí. Ali você jogava ali pelo amador, tudo. Como que foi essa transição sua de começar a jogar bola ali na sua infância a se tornar profissional? Seu primeiro ano de profissional já foi ali no Palmeiras ou não, você começou no Paulista? Não, então, eu com 14 anos, eu fui fazer uma avaliação na seleção de Vinhedo, e depois eu passei na avaliação, e aí em 97, 95 eu passei na avaliação, em 97 a seleção de Vinhedo fez um pacto com o Calosano Paulista. Sim. E aí é onde eu comecei a vestir a camisa do Paulista, e aí joguei até 2003, né? Até 2003, subi pro profissional 98. Aí em 2000 fui campeão da Série A2, da Série C. E aí em 2002 disputamos o Rio-São Paulo, aquele timaço que a gente tinha. E em 2003 eu fui pro Palmeiras. Aí fiquei 2003 no Palmeiras e 2004, onde fomos campeões da Série B. Aí voltei pro Paulista de Jundiaí. Aí em 2005 eu fui campeão da Copa do Brasil e fiquei até no meio de 2007, onde eu fui pro Sport Recife. E aí eu fui... Você ganhou uma sequência de títulos, né? Uma sequência de títulos. E quando você chegou no Paulista, no profissional, a sensação de estar num profissional e logo depois ir para um Palmeiras, como que você explica isso? Então, o Paulista era um time de coração, porque meu tio, ele levava a gente para torcer para o Paulista de Jundiaí. E quando a gente vestiu aquela camisa, né, e quando a gente subiu para o profissional, não somente eu, mas subiu ali praticamente 8 atletas que estavam no Júnior junto, que vinha desde o início ali na base. E a gente tinha comentado, a gente falava assim, ó, quando a gente subir pro profissional junto, a gente vai ser campeão de tudo. Nossa, que legal. E realmente muito aconteceu legal. isso aí. Nós somos campeão da Série A2, né, e da Série C no mesmo ano. E seleção. Já é um feito histórico. Já começa daí, né? É verdade. E assim, você poder ver, que nem eu morava do lado ali no Tamoio, né? Então, todos os torcedores ali do Tamoio vinham assistir o jogo, né? E a gente vê o pessoal que a gente ficava na arquibancada torcendo junto e você poder dar essa alegria para eles, para mim foi fantástico viver esse momento com o Paulo esse dia. Cara, que legal. Então você realizou um sonho ali de infância, então, que era de torcer pelo Paulista, frequentar e se tornar um jogador profissional. Muito, de infância mesmo. Não só meu, mas como dos meus tios também, que era torcedor do Paulista, né? E a gente pegou e honrou essa camisa. Que da hora, cara. A gente conquistamos aí. Hoje eu tenho 5 títulos pelo Paulista de Jundiaí. Joguei 225 jogos pelo Paulista de Jundiaí. Então, para mim, o Paulista de Jundiaí é muito importante na minha carreira. Que legal. Você sempre jogou sua carreira de volante? Sempre foi o primeiro volantão ali, mais bruto? Ou você sonhava em ser um atacante, goleador? Que a gente pega ali alguns dados, algumas coisas, né? E viu assim, sempre foi na posição de volante. Você sempre sonhou ou foi assim, putz, encaixei aqui, daqui ninguém sai, ninguém me tira? Eu comecei, na realidade, na seleção de Vinhedo, eu comecei jogando de lateral esquerdo. Né? Joguei 5 anos de lateral esquerdo. E aí também atuava como meia na época. Aí o Biasotto pegou, colocou eu como um primeiro volante, não, um primeiro volante. E depois atuei como um segundo volante também. E aí, decorrente a carreira, peguei vários treinadores, que depois peguei o Fernandinho, joguei de líbero. Então, joguei de zagueiro também. E para mim, então, depois que eu aprendi, né, quando eu joguei de lateral esquerdo, depois de jogar de meia, você jogar de volante, então eu virei um coringa. Então, o treinador chegava de mim, eu queria estar no bolo. Você consegue atuar ali de lateral, consigo. Você consegue atuar de meia, consigo. Você consegue jogar de líbero, eu consigo também. Então, a gente vê isso, né, que no futebol hoje é muito importante você ser um coringa. Né, até porque você não vai sair da equipe. Se você tiver muita qualidade, se você jogar em 3, 4 posições, você vai ajudar muito o treinador. E é uma coisa que eu falava para meus meninos, né? Falava, ó, se você for um garoto que você conseguir atuar em várias funções,
você já sai na frente. E você demonstra isso pro próprio técnico que você pode fazer qualquer coisa ali, que você quer participar mesmo, que você tem essa vontade, e eu acho que de fato é uma vontade de campeão mesmo. Então eu vejo muito por isso que você acaba se tornando um ídolo não só do paulista, mas da região, porque você vira um exemplo. E essa dedicação mostra muito isso, né? Você sempre quer estar ali, lateral, volante. Importante é... Tá dentro do jogo. Sim, Exatamente. e a gente percebe que hoje alguns jogadores a gente sente essa falta de às vezes querer exercer mais de uma ou outra função e tá dentro de campo. É lógico, vai ter uma função ali que você vai acabar sendo o melhor. Mas saber jogar em outra posição faz se manter dentro do grupo. Sim. E você já passa essa visão assim de cara, ali desde o começo eu queria estar dentro, independente de onde precisasse. Com certeza. A posição de origem, né? Uhum. Que sempre foi, na verdade, para mim, a minha posição de origem mesmo, assim, foi um segundo volante, que eu me sentia muito bem mesmo. Lateral eu joguei, mas não foi uma posição assim que eu era completo para fazer a função, Sim. né? Aí depois fui jogar de livre, aprendi muito com o Fernando Diniz, né, que me ajudou demais nessa função. E tive muita facilidade, porque eu tinha um passe curto muito bom, um passe longo bom, e dentro do esquema de jogo dele foi muito importante. Então, para mim foi muito um aprendizado muito grande. E em 2008, quando eu cheguei no Sport Recife, eu saí na Placar, jogadores versáteis do Brasil na época foi Fábio Gomes, Richarlison, e eu Nossa. esqueci o outro jogador, era três Você jogadores tava do lá. Brasil, jogava em três Cara, funções. e não era qualquer um que você tava disputando ali, não. Porque o Exatamente. Richarlison, cara, a gente brinca. O pessoal tinha muita zoeira com ele, mas sempre foi um jogador, cara, grandíssimo dentro do Campeonato Brasileiro. Raçudo. Raçudo. E Você que é São qualidade, Paulino né? sabe, Raçudo hein? e qualidade. Ele não foi muito valorizado em São Paulo, mas é um ótimo jogador. Mas você tava falando do Fernando Diniz. Como Cara, a curioso. gente queria saber, quando você falou, já quis saber já. O Como que é a Diniz sempre foi experiência com assim, ele? meio doido. Rapaz, o Diniz, eu não sei se vocês sabem, o Diniz ele já é psicólogo formado. Já, Sim, ele sim. sabe, ele Já é sabe. psicólogo formado. E assim, ele é um cara que ele consegue tirar do atleta o máximo, né? Uhum. E eu considero ele como um paizão. Ele tem essas doideiras dele que quando ele entra dentro de campo ele se transforma mesmo. Nossa, Mas é um cara grinta. muito vencedor. Sim, E os bastidores do Fernando Diniz, que é o mais importante. Então, o bastidores do Fernando Diniz, ele consegue tirar algo do atleta que muitos treinadores não conseguem. Então, por exemplo, ele vê muito o lado humano, ele não vê o Sim. lado somente do atleta, né, que o atleta pode render no futebol, não. Então, por exemplo, o atleta está passando um momento difícil ali, aonde que ele pega no colo, ele ajuda, né, ele dá moral para o atleta, ele consegue resgatar aquilo do atleta Uhum. e ele põe na vitrine, como foi que esse menino aí que fez o gol da o Libertadores. John Kennedy, O né? John Kennedy. E o que aconteceu com o John Kennedy aconteceu com muitos jogadores que eu vi ele cuidar. Então, assim, o Fernando Diniz, na verdade, é um paizão. A Sim. gente vê aquela A imagem, gente só vê uma parte. aquela imagem na televisão, a gente Só vê que ele no campo, doido, né? E ele é muito intenso no Ele que ele explo- faz. é, Ele ele é é. muito intenso no que ele faz. Mas e aí, nos bastidores que ninguém vê, né? Com um grupo ali, meu irmão, esse cara ele é sensacional. Como pessoa, né? Como um treinador também, na minha opinião, ele trouxe algo para o futebol brasileiro muito diferente. Apesar do dos que a gente pesares, vivia. Sim. é um jeito muito diferente que deu certo, ganhou a Libertadores e agora tá na final da Sul-Americana. E o Fernando Diniz, ele vem ganhando. Na época nossa, ele ganhou com o Votorati. Sim. O que ele disputou na época, acho que era a Série 3 na época. Ele ganhou aqui no Paulista, aqui a Copa Paulista. E depois nós fomos juntos para o Atlético Sorocaba. Nós subimos também o Atlético Sorocaba. Então, todas as competições que ele disputou, ele teve êxito. Sim. E assim, aí o pessoal falava assim, eu quero ver quando ele chegar em time grande. Ele chegou em time grande e conquistou também. Sim. Então, Exato. assim, e com ele leva a comissão dele, que é o Wagner também, o Vagnão também, o preparador físico fantástico. Então, assim, esse cara, pra mim, hoje, ele tá aqui em cima e o outro treinador tá nessa partilha de baixo. Sim. A gente percebe dentro do futebol brasileiro, a gente comenta muito, né, que os técnicos hoje em dia não têm esse estudo, às vezes um jogo diferente, às vezes entender o jogador. A gente viu essa semana, né, o Marcelo tretando ali com o Mano Menezes. Então a gente percebe que, assim, o craque é o Marcelo, apesar de ele não estar executando tanto quanto ele já jogou na vida. Mas você não pode perder um jogador desse. Aí você pega ali no time de Diniz, o Marcelo sendo uma peça fundamental.
Então, apesar do Diniz ali, a gente acabar dando algumas críticas, algumas coisas, a gente vê, cara, que ele é o único técnico brasileiro, assim, que veio com uma proposta diferente de jogo, que veio com uma ideia diferente. E ele foi premiado com E não só a no Brasil Libertadores. também, né? Sim, a gente fala muito da seleção, que assim, há uma escassez de técnicos com pensamentos novos. Infelizmente acabou não dando certo. Mas é muito legal escutar o pré-Diniz antes dele se tornar esse cara que a gente midiático e saber, assim, cara, quem jogou com ele gosta muito dele. Muito. O Renato Augusto, que saiu do Corinthians, falou assim, não, agora eu tô no fim de carreira, quero lá jogar com o Diniz. O Neymar fala bem do Diniz. Cara, isso pra gente é uma outra visão que traz de um técnico que, assim, querendo ou não, ele é um nome, né? Dentro da mídia hoje. O Fernando Diniz, é assim, eu tava até comentando com a minha filha hoje a respeito disso aí. O Fernando Diniz não é um cara assim, por exemplo, ele tinha um padrão de jogo, e dentro do padrão de jogo dele, ele falava assim, ó, nós vamos jogar dessa maneira, nós treinamos assim e tal. E de repente a gente ia pro jogo, a gente vencia o jogo, mas jogamos mal. Aí tá todo mundo bem. Porque se você venceu o Você jogo, tá venceu, bem. já Ele era. entrava no vestiário e falava, não, mal demais. Ali ele corrigia. Uhum. Ele falou, não, desse jeito a gente não vai conseguir chegar. E tinha momentos que a gente jogava mal, né? Aquela coisa de estar no jogo. Dentro do padrão que ele pediu, a gente fazia tudo, mas perdeu o jogo. Ele chegava, meu irmão. Ele dava muita moral pra gente, aplaudia o tempo e falou assim, não, agora nós estamos no caminho certo. Então o Fernando Diniz, ele é muito ao contrário dos outros treinadores. O treinador vive por vitória. E é o que tem acontecido hoje na base do futebol brasileiro. Sim. Então assim, a gente não forma mais jogadores, a gente só quer ganhar. E por isso que a gente hoje não tem jogadores mais de alto nível como tinha antigamente. Antigamente, você era preparado na base. Exatamente. Independente se você vai vencer ou não. Independente disso aí. Hoje não, o que acontece? Pega os jogadores, alto, forte, aquela coisa toda, e vive ali que tem intensamente para ganhar. Você não ganhou, troca o treinador, vem outro. E o Diniz não pensa assim, o Diniz é muito humano. Ele pensa muito no lado do atleta, no lado da família do atleta, no lado da pessoa. E eu aprendi um dia, um amigo meu, ele falou assim, que o futebol é um dia no luxo e outro dia no lixo. Se você vencer, você tá no luxo. O Corinthians tá no luxo hoje. Né, mas Ganhou perder do 3 Palmeiras. jogos. Se perde o Palmeiras, tá no lixo. Já tá no lixo, Exatamente. procurando Então, por assim, ser rebaixado e E tudo. o Fernando ele não vê isso, não vê isso. Ele vê o lado humano da pessoa. Ele é muito diferente dos outros treinadores. O treinador só vê resultado. Se você tá dando resultado, independente do que tá acontecendo, irmão, tá tudo bem. Exatamente. Sim. Aí, voltando um pouco pra sua carreira, você sai do Paulista e vai direto pro Palmeiras ali. Isso. A estrutura em questão de time, assim, muda bastante? Porque a gente vê hoje o Paulista ali, ele é um time aqui do bairro, apesar de ter batido o teto ali de jogar uma Série A, jogar uma Copa do Brasil, a estrutura muda muito, assim, em questão de preparo técnico, de equipamentos ali. Como que foi sua chegada ali no Palmeiras e essa mudança, assim, de trajetória? Então, o Paulista ali 98, 99, 2000, 2001, 2002, era a Parmalat que conduzia. Então o Paulista tinha muito dinheiro. Então o Paulista tinha uma estrutura muito grande. E trouxe alguns jogadores muito experientes, como os Carlos Goiano, o Wagner Mancini já estava aqui, trouxe o Jackson, o Marcinho subiu do profissional, o Nenê, da base, o Nenê. Então nós formamos uma equipe muito forte. Sim. E tinha alguns jogadores muito experientes que já tinham rodado para outros clubes. Então quando eu cheguei no Palmeiras também com grandes jogadores com valores, como o Marcos, como o Thiago Gentil. Muita gente saiu naquela época, não Nossa, saiu? Saiu. Por causa que tava jogando Série B, não é? Isso. E aí o que aconteceu? Os caras trouxeram muitos jogadores jovens. Sim. Legal. Então trouxe o Lúcio do Ituano, Nossa. o Elcio do Ituano, trouxe o Fábio Gomes do Paulista de Jundiaí, aí pegou o Wagner Love, subiu o Diego Souza, subiu o Alceu, Muita o gente boa. Glauber. Então, Caramba, quanto jogador bom que saiu daquela safra ali. muito. E formou aquela equipe jovem, vamos colocar o Adãozinho que era mais experiente, o Marcão era mais experiente, o Magrão era um pouco mais experiente, o Claudecir, e o resto era tudo jogadores jovens. Thiago Gentil era jovem, o Wendel era jovem, Sim. o Correia era jovem, o Marcinho Guerreiro. E cheio de vontade pra cheio ganhar a de Série B. vontade. Molecada ali tava no sangue no olho, cara. E foi aonde que... O que fez? O Jair Pisani fez uma limpeza de jogadores mais Sim. experientes, né? Tava o Zinho, tava o Nenê, alguns jogadores mais experientes, tirou esses jogadores. E a Mancha falou assim, se você colocar esses jogadores jovens que estão chegando para jogar, nós vamos apoiar. E foi aonde o Jair Pisani colocou jogadores jovens. E deu muito a certo. gente conseguiu
fazer uma Série B fantástica, subir o time e depois deixar o time ainda em quarto para disputar a Libertadores em Meu 2004. Você participa então da Série A ali em 2004, então? 2004. Que Ah. legal, cara. E o Marcos, a resenha com o Marcos, ele é diferenciado mesmo? Ele é um cara bacana mesmo? Eu falo que dentro do mundo do futebol de atleta, o Marcão é o cara mais fantástico que tem. O Marcão é aquilo lá que vocês veem na televisão. É o tempo inteiro brincalhão e na hora de jogar muito sério, muito dedicado e explode mesmo. É um cara que sente a derrota, Fala a verdade fala a mesmo, toma verdade, não quer nem seis, fala a saber, joga verdade. tudo Da hora. bem, entendeu? Então assim, é um cara fantástico. Conta piada, Então, gosta da resenha. eu sou São Paulino e ele é corintiano, mas a gente já gosta muito do Marcos. Cara, aqui a gente fica brincando aqui. Eu falo assim, a gente odeia o Palmeiras, mas passa mó pano pro Abel Ferreira. É. Aqui então, assim, tem jogadores, cara, que você tem que respeitar muito a história dele, o que ele fez dentro de campo. Exatamente. E o Marcos é um dele, o Rogério Ceni também, o Cássio, então, assim, são 3 goleiros grandíssimos. Mas você sabe que o Marcos, ele foi um goleiro de seleção de Copa do Mundo. E ele ganha esse amor também porque ele ganhou a Copa do Mundo, então... Sim. Uhum. Então a gente fica, às vezes, imaginando assim, cara, como que é o contato com um jogador desse? Aí, né, para ver, tipo assim, cara, só é mais uma pessoa comum que, cara, tem um sonho e tem muita vontade de entregar Exatamente. aquilo que ele executa, como sendo um goleiro. O Marcão é um cara. O dia a dia dele, assim, né? O dia a dia dele, assim, é no vestiário, a resenha. Hoje não tem mais isso, né? É difícil. Antigamente era, pô, resenha no vestiário, né? Concentração, né? Dentro do campo, as brincadeiras, top, top. Né? E esse cara ficou pra mim, assim, um grande goleiro mesmo, muito bom no que fazia. E fora de campo, Uma pessoa incrível. fantástico, fantástico. Então Sim. eu tenho um carinho gigante por ele, né? E é um cara, é um ídolo, né? É um ídolo. Exato. Não é só pro torcedor palmeirense, como você falou. É. O São Paulino gosta dele, o corintiano gosta do Marcão. Exatamente. Apesar de tudo, não é o negócio E dele. quando depois você saiu do Palmeiras, você volta pro Paulista, certo? Isso, 2005. Esse ano foi o ano mágico. Mágico. E como começou, sabendo que vocês estavam participando da Copa do Brasil, o pensamento inicial é: a gente vai ser campeão? A gente sempre fala, o pensamento é ser campeão, mas a gente sabe das dificuldades dos outros times maiores. Como que foi isso pra vocês? Aquele elenco também, como que funcionava a dinâmica daquele elenco? Então, essa pergunta é a mais interessante que tem, né? O Wagner Mancini, nós tínhamos jogado com o Wagner Mancini, né? Sim. Era o nosso capitão. E aí o Mancini começou a formar a sua equipe, né? E quando eu voltei do Palmeiras, né? Eu, o Anderson, o Julinho depois voltou do Corinthians, o Fábio Vidal, acho que estava em Portugal, ele retornou também, aquela coisa toda. E começou a criar o time, formar a equipe. E alguns jogadores da base também que estavam subindo, como o Christian, Amaral, o Vitor, O Hever também? Calho, o Hever, né? E começou a formar aquela equipe. A equipe, assim, o Paulista teve uma coisa muito boa sempre, ele sempre formava uma família. Esse é o importante mesmo. Porque a gente já vinha da base junto, a gente já se gostava, a gente viu o sofrimento de cada um e a gente conseguiu chegar lá em cima e falou assim, agora é o nosso momento, né, de brilhar. E aí teve uma matéria, que eu falo até hoje isso aí, eu não vou falar o nome do repórter aqui, Tá bom. Teve uma matéria que esse cara falou, Paulista recebe presente de grego, 7 jogadores. Presente de grego é coisa ruim, né? Sim. E tá tudo bem. Ali começamos a trabalhar, aquela coisa toda, formou a equipe, né? E a equipe começou a pegar aquela casca, né? E começou crescendo a competição, pegamos primeiro o Juventude, né? E Foi jogo difícil, não foi? Foi 0-0 o jogo. E fomos jogar lá em Caxias. Sim. E nisso aí, o nosso time era um time assim que a gente jamais imaginava, quem você falou, respondendo a sua pergunta, a gente jamais imaginava que a gente ser campeão da Copa do Brasil. Pela frente tinha todos os times da primeira divisão do Campeonato Internacional, Brasileiro. Cruzeiro. Você viu o Cruzeiro, você viu o Internacional. O próprio Fluminense. O Fluminense. O Cruzeiro era uma seleção, irmão. Sim. Cara, na época. Sabe, o Internacional era uma seleção. E a gente começou, pezinho no chão, humilde, né? Mas a gente sabia, por a gente ter conquistado já 97 Campeonato Paulista de Juvenil juntos. Sim. Vamos colocar que tinha 10 jogadores ali. Série A2 também vinha junto. A Série C vinha junto. Então a gente já era acostumado a disputar esses jogos grandes. E também disputando a Série B também com grandes clubes.
E foi aonde que a gente, depois do jogo do Internacional do Porto Alegre, que virou a chave. E o Internacional 2006, campeão mundial, né? Tem isso, do Ronaldinho. Verdade, cara. Tem isso. Uma seleção. Verdade. Uma Exatamente. seleção, o Inter. Quando nós ganhamos do Inter aqui, a gente falou assim, não, agora dá pra chegar. É, Porque é uma seleção. Aí tinha o Cruzeiro pela frente, só que nós tinha passado por uma seleção. E o nosso time tinha encaixado, irmão. Sabe aquela coisa assim? é o lance Encaixa. da família que você falou também que ajuda demais. Parceiro um do outro, correndo um pelo outro, brincava, lutava pela bola o tempo inteiro. Se batia num companheiro, parece que batia em você. Então, assim, e o Mancini conseguiu criar dentro do vestiário, assim, depois cantava aquela música do He-Man. Nós criamos algo ali, meu irmão, poderoso dentro daquele Sim. vestiário. E dentro disso aí, né, eu acho que tinha muitos cristãos ali também, a presença de Deus tomou também o ambiente nosso. Sim. A Importante. gente sempre entregava todos os jogos para o Papai do Céu, a gente orava, a gente jejuava. Porque você pegar um Cruzeiro não é fácil, né, irmão? Você Não, pegar não. um Inter não é fácil. Naquela época Você ainda? pegar um Botafogo no Maracanã Botafogo, é não é verdade. fácil. Na verdade, olha as equipes que nós passamos. Botafogo agora? Botafogo grande, É. gigante. Aí depois veio o Figueirense também. O Figueirense tinha um time muito Naquela bom. época tinha mesmo, Muito né? bom. E o Internacional. Aí quando a gente pegou, que a gente venceu o Internacional e o Cruzeiro, a gente falou, não vai atropelar o Fluminense. Porque, na minha opinião, o Fluminense não era melhor do que essas duas equipes. Sim, Sim. na época, sim. E quando o Fluminense cai em Jundiaí, Aí ó, com todo respeito, antes se o jogo vocês vão ver, era pra ter sido um 5. era, me- Era pra ter sido um 5 o primeiro era jogo. mesmo. E aí o Abel, que falou que era o treinador desse social, acabou o primeiro tempo, falou, parece que o meu time tá tremendo. Eles estão cagando pra esse jogo. Tipo assim, estão com medo. Sim. E a gente, meu irmão, fomos dentro. E aqui em Jaime Sintra, a gente tinha algo que o Mancini falava, pressão 15 minutos, lá em cima. E o nosso campo, a gente conhecia um campo pesado, né? A gente treinava dentro do campo o tempo inteiro ali, então a gente Sim. não sentia tanto. Mas os caras que vinham, aí nós molhava o campo ainda, o campo ficava muito rápido, nosso time era muito rápido. E tinha de estratégia de tudo isso. Sim. E aí foi aonde que a gente pegou aqui 2-0. E aí quando a gente chega no Rio, aí sim, aí nós tomamos pressão. Ah, é normal, né? Igual Normal. 15 minutos também, do lado dos caras, né? Tem isso. E nós perdemos o Léo, né? O Léo Aro, que era o Sim. jogador que puxava o contra-ataque, era muito rápido. Fez o gol aqui, ele tinha 2 cartões amarelos, né? Nossa. Toma E o ele terceiro. tomou o terceiro e não jogou. Afinal, se ele joga lá, era Nossa. outro jogo. Eu sei que é difícil de explicar, porque para cada jogador é diferente, mas quando o apito final chegou do segundo jogo, a sua sensação, o que você lembra exatamente assim? Ou foi muito rápido? Foi. É muito difícil, Eu né? imagino. É uma alegria assim imensa, né? De você poder conquistar uma coisa tão grande, né? Um sonho mesmo de você ser um campeão pelo Paulista de Jundiaí, de colocar o Paulista de Jundiaí no cenário mundial. Ano que vem, Libertadores, né? Tem isso. Cenário mundial. Assim, vários jogadores recebendo propósito depois disso. É verdade. Aquela coisa assim, nós vamos mudar a nossa vida. Vamos Sim. mudar a nossa vida. Cada um vai para algum lugar diferente, né? E honramos a camisa do Paulista. Então, quando nós chegamos em Jundiaí, que nós vimos Jundiaí Nossa. cheio, aquela 9 de julho cheio, carro de bombeiro, né? Foi fantástico o que a gente viveu. Fantástico, fantástico. Sim. Que legal. Eu lembro que na época, logo depois que acabou, tinha muito jogo dos times grandes vir pra cá, né? Igual vinha Santos, vinha Paulo, São Corinthians. Paulo. Você foi até no jogo Eu do... fui 0x0, São Paulo e Paulista. Paulista. Então, assim, ali a gente era tudo criança, né? A gente 8 estudava anos, junto, 9 8, anos. 9 anos. Só que, assim, nossos olhos brilhavam, assim, caramba, mano, os times do que a gente torce, assim, tudo vai vir pra cá jogar. E imagino sempre pra mídia de vocês, né? Tudo ali foi o auge da sua carreira ali. Apesar de ter ganhado os outros títulos, aquele título do Paulista foi o que você falou assim, putz, esse foi o que eu mais tenho mais carinho, mais apego. Rapaz, é assim, É difícil. cada título você tem, Sim. né? Que nem assim, depois eu ainda tive o privilégio de ser campeão tem da Copa Brasil esporte de também. novo. É verdade, tá ligado? Então, Ganhou Já mais que São vamos Paulo. entrar nesse assunto aí. E foi muito fantástico. Assim, o Paulista, que nem eu falei, Paulista é um time que eu vim da base, Sim. junto com meus companheiros, e a gente tinha feito pra nós mesmos. Por isso que uma pra promessa você pra nós é mesmos. muito mais Sim. especial, né? Eu falei assim, nossa, quando nós subir todo mundo junto, vai ganhar tudo isso aqui. Da hora. E realmente aconteceu. Nossa. Pô, que nem assim, se você for pegar aquele time,
Sim. Ó, o Hever era bom, O Hever era bom. o Vitor era bom. Olha que doideira, né? Olha que doideira. E assim, se você pegar o Rafael Bracali veio da base, Sim. aí você pega o Lucas, o lateral direito, base do Paulista. Aí vamos colocar o Anderson e o Dema não, porque os dois. Mas só que o Anderson já tinha sido campeão da Série 2, da Série C com a gente. Já tava Né? ali no elenco. E o lateral esquerdo, Julinho, base. Aí vamos colocar o Vidal, que era o substituto, base. Aí vamos lá, para os três volantes. Amaral base, Fábio Gomes base, Cris base. Christian base. Aí pega o Mossoró também, que veio para cá também, base. Aí você pega o... Vamos colocar o Léo não, que o Léo veio do Guarani. Mas depois no banco tinha de base Fernandinho, Abraão, Hever, o Vitor. Olha o tanto de jogador da base do Paulista. Entendeu? Aí parece que o Davi também, o Davi saiu depois, era base também. Então, assim, muitos jogadores, muitos jogadores ali, era da base do Paulista, foi subindo, foi conquistando tudo. Então, Legal. assim, e esses jogadores depois jogou. Nossa, Vamos Atlético colocar, Mineiro. se nós for pegar a história do Paulista, da Série 2, o Nenê foi pro Palmeiras, depois foi pro Santos. O Marcinho foi pro Corinthians. Fábio Gomes foi pro Palmeiras. E aí foi saindo os meninos. O Danilo, de 2004, Danilo Laranjeira foi pro Atlético Paranaense. O Christian foi pro Atlético Paranaense. O Arthur foi pro Cruzeiro. Só O Thiago time- Martinelli pro Cruzeiro. Olha o que o Paulista revelou de jogador. Exato. Muitos jogadores. Entendeu? Em 2006, eu lembro porque eu fui na Libertadores contra o River Plate. Isso. Vocês ganharam aquele jogo, não ganharam? Eu lembro mais ou menos, porque a gente já falou, eu tinha 8 anos de idade, mas meu pai fala que aquele jogo foi sensacional. Porque ganhar do River Plate, não importa o ano, principalmente naquela época, era um time muito difícil de ser batido. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu tenho curiosidade. Eu, em si, tenho curiosidade sobre esse jogo. Esse jogo aí, na realidade, eu não joguei porque eu tinha operado o joelho. Sim. Eu tive uma lesão de cartilagem e eu fiquei fora, né? Uhum. Mas eu vou dizer para vocês, o time de 2006 que foi para a Libertadores, na minha opinião, de 2001 até 2006 foi o time mais fraco do Paulista. Sério? O mais fraco. Que ali Ganhou, hein? perdeu bastante parte do elenco, Perdeu né? muito. Ricardinho ficou no Inter. Sim. Depois o Mossoró foi pro Inter também. Aí foi saindo os jogadores que estavam encaixados. Se a gente permanece ali com todos os jogadores que veio da Copa do Brasil, a gente tinha passado, pelo menos a terceira fase. Sim. Porque o time já estava encaixado, era um time muito bom. Aí veio jogador depois do Atlético Paranaense emprestado, aquela coisa toda e tal. E o time do Paulo 2006 não era uma grande equipe, mas fez um excelente jogo contra Eu o River. lembro do Não ambiente. sei se foi 2x0. Acho que foi 2-1. 2x1. O Vitor era o titular, não era? Eu acho que no gol Então, quem era o Rafael Bracali. que o meu pai falou que teve várias defesas, e agora eu não lembro qual que Rafael foi. Bracali sempre foi o titular Então. ali. O River, Vitor, o Vitor, ele era banco. ele era banco. Né? Aham. Depois que o Mancini caiu no Grêmio, que o Mancini levou o Vitor. Aí, Aí despontou. Aí virou só virou- São Vitor. Só Nossa. virou esse jogador, só. É incrível. A gente comenta muito, né, cara, que um jogo pode mudar muito a vida de um jogador, de um time e tudo. E esse título do Paulista, cara, representa muito, assim, essa questão de, cara, vontade de querer ser campeão e vir, assim, ó, fortalecido e tudo. Indo agora para o mesmo título, né, mas de outro time, você conquista o Paulista, o Copa do Brasil pelo Sport, cara. E como que foi essa troca, assim, de sair aqui da região de São Paulo e ir ali pro Nordeste. Nordeste? Isso. É brusca a mudança? Então, o Giba foi meu treinador aqui em 2001. Sim. Nós somos campeões da Série 2 e da Série C era o Giba o treinador. E o Giba, ele quando acabou essas competições, ele falou assim, ó, pra onde eu for te levo. Ó, pra você ver, né, as conexões, né, assim, Legal. o Giba foi paizão pra mim, porque ele colocou pra jogar, né. E aí o que acontece, quando ele chega no Sport Recife, ele pega e manda me ligar. Aí o diretor pega, me liga, já tinha vindo num jogo do São Caetano, tinha acabado de chegar no Paulista, o telefonema do diretor, falou, Fábio Gomes, o Giba quer que você venha pra cá, tal. E eu falei assim, eu tinha contrato com o Paulista de um dia ainda, eu falei, vou bater um papo com os diretores aqui, com o presidente, se eles me liberar eu vou. E aí, eu acho que meu ciclo no Paulista já tinha dado também.
E aí foi aonde que eu conversei com o Pitico, na época era o vice-presidente, ele me liberou e eu fui pro Sport Recife. Cheguei no Sport Recife, onde que eu vivi assim, eu fiquei 1 ano e 7 meses no Sport Recife. Eu vivi algo muito poderoso da parte de Deus na minha vida e também no futebol. Ali foi top. Há uma equipe também Muito muito boa. forte, com grandes jogadores de futebol brasileiro e uma equipe que também virou uma família. Nós tínhamos um trabalho fora do campo, que era um trabalho cristão, com as famílias, né? E isso começou a encaixar. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer o culto na minha casa. Aí é Aí, todo ó, mundo. negocinho, todo mundo. Aí cada um trazia um prato de salgado, uma coisa doce, aquela coisa toda, um refrigerante. Aí chegava na segunda-feira, na outra segunda-feira, ó, vai ser na minha casa. Aí todo mundo ia pra lá. Então esse negócio fez assim, ó, com as famílias fora de campo e dentro de campo também encaixou. E o Nelson foi muito inteligente também. A gente tinha uma brincadeira dentro do vestiário que era 2 sem coxa na época. Que ele pegou aquilo pra ele e falou, não, vou deixar os caras ficar à vontade um pouco mais aqui, mais umas meia hora no vestiário. E aquilo ali começou a se encaixar. E nós viramos muito irmão um do outro. Sim. E aí começou a dar resultado dentro de campo. Mesmo processo igual no O Paulista. mesmo processo. Sim. E aí foi aonde que a gente pega grandes times, né? Pegou o Palmeiras dentro da Ilha de metemos 4-1. Nossa, cara. Atropelou os caras. Nós pegamos o Internacional De novo. 3-1. O pai do Inter. É. Aí pegamos o Vasco 2-0. Aí pegamos o Brasiliense 4-1. O Brasiliense era forte, Muito forte. nessa época. E aí, quando nós chega na final, né? Contra o Corinthians. E a galera, todo mundo não, é do Corinthians. Não, perdeu. Aqui no Morumbi. Nossa. Aqui no Morumbi, ó, pra falar assim, que nem eu falei do Paulista com o Fluminense, que era pra ter sido uns 5, 6, né? Aham. Aqui no Morumbi era pra ter sido uns 5, 6 também pro Corinthians. E aí, aos 43, 44 do segundo tempo, o Enilton faz o gol. Quando o Enilton faz o gol, a gente desce o túnel e fala assim, gol do título. Já Tem com a esse mentalidade. feeling, né? Só que daí, quem que se expressou foi o Carlinhos Bala. Você lembra que ele falou? Não, nós Não já somos lembro. campeões, gol do título. Lembra que ele Aí falou? Não. eu lembro disso. Aí o pessoal, o profeta da ilha, que não sei o quê. Mas nós descemos no túnel falando isso. Por quê? Na Ilha do Retiro, É muito a gente difícil. tava atropelando todo mundo. Pô. Você imagina você pegar o Inter 3. Você pega o Palmeiras 4. Aí pega o Vasco 2. Falei, mas 2 gols que a gente precisa. E a gente foi dentro do Corinthians lá. E os 2 que precisava. E a gente Fez. fez os 2 e fomos campeões. Não. Eu lembro que a mídia paulista tava todo mundo jogando pro Corinthians, que ia ser campeão, todo mundo. Foi uma coisa até feia, porque era descarada, assim. Até a mídia carioca também, no caso. A mídia centro. A Sudeste lá Sudeste aqui tem essa tendência muito de. Puxar Somente pra- naquela época, puxar. puxar pra cá. Só Mas que. puxou muito É. mesmo. Só que você não podia tirar o mérito do esporte. Isso porque pra motiva chegar também, na final. motiva. Muito. Vocês escutavam muito assim? Vocês já perderam? Já era pra vocês? Chegava essa coisa na orelha de vocês ali? Principalmente no vestiário? Nós vimos esporte também, né? Sim. E claro que falava, é natural. E outro Corinthians é Corinthians, É né? meu irmão? Corinthians. Você perder do Corinthians 3-1 primeiro jogo. Aí você tem que jogar o segundo jogo, você tem que inverter 2 gols. Dentro da normalidade, quem vai ser campeão vai ser o Corinthians. Sim. Não é verdade? Tinha Só- gol fora, não tinha? Acho que. Rapaz, Isso foi 2x0? Não? tinha gol fora. Foi 2x0, né? 2 a 0. Então. Ah, você então Por isso que o o gol gol do lá título foi decisivo é isso. demais. Muito. Aos 44, 43 do segundo tempo. Vocês Exato. vêm com a Nossa, esperança. Nossa. E assim, o que acontece? Nós, lá em Recife, a nossa confiança era muito grande. Nossa, com certeza. Os caras nem imaginavam que a confiança nossa era tão grande. Porque a gente sabia da maneira que a gente estava jogando na Ilha do Retiro. E a nossa torcida era absurda. A torcida da Gaviões aqui, meu irmão, a torcida do Corinthians aqui no estado de São Paulo e no Brasil é muito forte. Sim. Mas lá na Ilha do Retiro, a torcida do esporte é muito forte, irmão. Os caras são fanáticos. Muito fanáticos, os pernambucanos. E assim, quando caiu lá, né, que até tem um vídeo, se vocês olharem depois, os caras começam ali a gritar o grito de guerra lá, que é do Sport Recife. O menino, acho que era o Elias, até fica assim, falando, Assustado. pode ver depois ele fica assustado. Ele falou, pô, pera aí, É. que eu tô aqui. Tava no caldeirão.
E aí nós tínhamos uma equipe de muitos jogadores experientes, o Leandro Machado, que já tinha jogado Flamengo fora do Brasil, o Sandro Goiano, o Carlinhos Bala já era rei do Nordeste, Com ele certeza. estava vivendo um momento muito especial, o Roger jogou no Corinthians Sim. depois, o Daniel, então tinha muitos jogadores ali, o Dutra, que estava voando, o Romerito, né? A equipe nossa era muito forte mesmo. E foi onde que a gente conseguiu conquistar aí o nosso título. Nossa, 2 Copas do Brasil. Meu Deus do céu. O São Paulino endoida com a notícia Só tem uma só, e foi ano passado. Paulista ganhou primeiro que São Paulo. A gente tava conversando hoje cedo antes de você vir. Aí eu tava comentando, né, o que você tinha ganhado, tudo. Aí eu falei assim, meu amigo, você tem 2 Copas do Brasil e tudo. Aí ele. Mais que o Mais São Paulo. que o São Paulo. Eu ia fazer essa piada, mas eu me segurei contigo. Aí, logo depois do esporte, você começa a rodar um pouco mais em outros times. Isso. Você teve passagem até no Novo Hamburgo, Foi. você foi pra Goianiense também, fora, né? Isso. Conta pra gente também um pouco dessa passagem ali, até pro exterior, né? Você chegou aí. Depois dali eu fui pro Ceará. Nós somos campeão cearense. Olha. Legal. Não vivi um momento muito bom no Ceará, mas foi bom pelo título ali. Quem me levou, Neto Fozé Teodoro também, que tinha passado pelo Paulista de Jundiaí. Aí eu saio do Ceará e vou para o Atlético Goianiense, aonde que a gente também tem o acesso da Série B. E que a gente sobe o time, né? E tinha um timaço, ali tinha o Gil, jogando no Corinthians, Sim. zagueiro, o Robson, o Márcio. Eu cheguei numa equipe já montada, muito forte também, o Atlético Goianiense, uma estrutura de trabalho muito boa mesmo. Aí eu saio dali e vou pro Marília. Aí do Marília eu volto pro Paulista de Jundiaí. Você ainda volta pro Paulista, Aí é verdade, quando né? eu volto pro Paulista de Jundiaí era o Fernando Diniz. Mas eu volto só para condicionar. Eu não volto para ficar no Paulista. Sim. Então, por exemplo, assim, ó, todo lugar que eu saía dos clubes, eu falava, deixa eu condicionar aí. Então eu ficava condicionando e quando eu vi uma proposta eu ia embora. Paulista era meu porto seguro. Sim. E aí eu cheguei no Paulista, Fernando Diniz. Eu já tinha jogado com ele em 2006, ele jogou no Paulista também. Aí ele chegou e falou, Fábio, por que você não fica comigo aqui? Aí foi aonde que eu falei, Diniz, mas qual que é o salário que os caras me oferecem aqui? E eu tava ganhando lá em cima, né? Disputando a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, pelo Sport Recife, da Série A. Ele falou, ó, o salário é tanto. E o salário era muito baixo. Aí eu cheguei em casa, eu falei, Diniz, deixa eu dar a resposta pra você amanhã. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, eu falei, filha, o Diniz quer que eu fico aqui. Eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, vamos na igreja, se Jesus mandar ficar, nós fica. Aí foi aonde que eu cheguei na igreja, falando com Deus em espírito. Aí o pastor estava pregando uma palavra tremenda, já Deus falando comigo já. Aí o pastor falou assim, põe de pé, Jó. Deus manda te dizer que é necessário você entrar pela essa porta pequena, que através dessa porta pequena, 2 portas grandes para você entrar. Aí no outro dia eu fui, meti a caneta, assinei o contrato. Aí nós fomos campeões da Copa Paulista. Eu fiz 5 gols de líbero. Olha que doideira. 5 gols de líbero, mas joguei demais. Com 30 tava voando, irmão. Voando. E dentro disso aí, dessa porta, Deus me fez outra promessa. Que eu ia sentar na mesa de príncipe e assinar contrato com caneta de ouro. Não. Aí um dia eu tô num culto, um amigo meu lá chegou em mim e falou, você não consegue uma avaliação pro meu filho no Paulista? Falei, consigo. Aí ele falou, mas você não tem um DVD seu pra me dar pra um outro amigo meu que é um empresário, assim e tal? Eu falei, tenho. Naquela época era DVD, bastante. Aí você imagina um cara que tá pedindo pra mim empregar o filho dele e ele querendo me empregar. Tá meio esquisito, né? Aí tá tudo bem. Eu falei, vou pegar o DVD, mandei a minha esposa em casa, peguei o DVD pra ele, entreguei pra ele. E ele entregou para um amigo dele, que também era empresário. Passou uma semana, ele me liga, Fábio Gomes, o seu nome tá fervendo lá no Catar. Meu Deus do céu. Caramba. Aí eu pego, olha que doideira, eu falo, meu Deus do céu, mesa de príncipe. Aí o que eu faço? A promessa de Deus sendo cumprida. Aí eu já começo a subir para um monte, declarar que eu já estava lá. Aí chega a proposta, eu fui assinar o pré-contrato lá no aeroporto de Guarulhos. Assinei o pré-contrato. Depois de uma semana, eu cheguei no Catar. Aí eu cheguei no Catar, fiz os exames que tinha que fazer. Eu nunca vi tanto exame na minha vida, é mais de 3 horas de exame. Fiz exames, o médico me deu a carta, tá tudo bem. E aí eu cheguei aonde que era o meu clube, que é o Celia lá.
Aí quando eu entro, aí vem o príncipe, aí o contrato e a careta de assim, né? Aí pra você ver como que Deus, ele é fiel na nossa vida, né? Sim. Então tudo que Deus prometeu pra mim, Ele cumpriu. através do futebol, ele cumpriu. E tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Jesus, quando ele promete algo, pode ter certeza que Vai vai ser acontecer. cumprir. Quando Deus falou da porta que ele tinha para mim entrar, né, foi gigante essa porta, foi gigante. O Qatar foi fantástico, eu vivi lá. Pena que eu machuquei. Porque eu só ficaria até hoje. O Rodrigo Tabata, que jogou no Paulista de Jundiaí também, Sim. tá lá já vai fazer quase 20 anos. Nossa, O Rodrigo Tabata é fez. trilionário. Ele joga até hoje, ele tem 44 anos. E tá lá jogando. Tá jogando no Qatar. Mas mesmo assim, nesse tempo que você ficou, mudou a vida completamente, financeiramente, essas coisas. Rapaz, assim, ó, o dólar na época tava 1,80. Não era tanto, Não, né? não era. Sim. Então, assim, o dólar hoje quase tá 6, o dólar, né? Acho que subiu agora também. Vai subir. Então, o que acontece? Claro que eu peguei um dinheiro bom, pena que eu machuquei, e dentro da última, eu tinha uma última luva no final, Uhum. que era 300 mil dólares. Meu Deus do E céu. eu machuquei, eu Caramba. não consegui pegar. Puta Ah, que Eu pariu. embora. Mas assim, foi fantástico. E aí, quando eu tava lá, eu fui ligar para as irmãs em Recife, porque eu tive umas irmãs que cuidou de mim em oração lá. Uhum. E aí eu falei, irmã, Deus cumpriu com as promessas na minha vida aqui e tal. E ela começou a falar em línguas no telefone e falou assim comigo, sou eu que mando no Globo Terra. Sou eu que levo e sou eu que trago. Conte nos dedos. O seu tempo nessa terra acabou. Em 5 dias eu estava no Brasil. Meu Deus do céu. Em 5 Caramba. dias. Então, assim, o que eu vejo muito, assim, Deus, ele me trouxe para o futebol com um propósito. O maior propósito de Deus é salvar. E foi onde que Deus me usou no meio do futebol para falar do amor dele. Então, onde que Deus me levou, o maior objetivo de Deus, assim, não é a Copa do Brasil, as 2 Copas do Brasil, Série B, Série C, Série A2, Pernambucano, Cearense, vice-campeão paranaense. Tudo que eu conquistei não tem o valor daquilo que Deus chamou para fazer. A Bíblia diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, Exato. né? Então, dentro de tudo isso, quem me levou, quem me trouxe, quem foi meu maior empresário foi Jesus. Teve um dia que Jesus falou comigo assim, ó, sou eu porta dentro de porta. Eu tô lá no Toledo, aí tô lá, tem contrato, jogando Paranaense, aí nós fomos pro mata-mata contra o Atlético Paranaense. E aí nisso aí, quando eu fui sair de casa para ir pro Atlético, pra concentração, o Dema me liga, que jogou comigo aqui no Paulista, foi campeão da Copa Brasil. Ele já estava de auxiliar do Serrão no Sertãozinho. Ele fala, Fábio, como você não consegue vir aqui nos ajudar no Sertãozinho? Nós estamos na fase do mata-mata. Eu falei, eu vou conversar com o pessoal e se o pessoal me liberar, eu vou embora. Resumindo, os caras me liberou, eu fui pro Sertãozinho e fui campeão da 3. Aí, ó. Mais um. Caramba. Então Deus honrou a nossa ida o Sim. tempo inteiro. Aonde a gente pisava as plantas dos pés, Deus honrou, Deus abençoou, Deus... É Deus, irmão. Se você for pegar assim o currículo, em todos os lugares que eu fui, 90% nós conquistamos. E eu vi a mão de Deus em cada um deles. No Paulista, então, irmão, você Bastante. vai ficar contando as histórias de experiência com Deus, você vai ficar aqui umas 5 horas do que Deus Sim. fez através de muitos jogadores ali. Sim. Então, assim, eu mesmo, num jogo contra o Cruzeiro, nós fomos fazer um dia antes, nós fomos no CT do Atlético, fazer aquele jogo, aquele treino pronto, tal, aquela coisa. Eu senti a coxa. Putz. E aí eu fui pra oração, pro gelo e pra injeção, meu irmão. E graças a Deus, quando eu cheguei no jogo, o preparador físico pegou eu de canto e falou assim, ó, vamos aquecer. Separado, ver como que você tá. Meu irmão, Deus honrou. Através da oração, Conseguiu. nós fomos pro jogo e não sentimos nada. Seu maior empresário mesmo, né? Foi, papai. Cara, eu tenho muito disso pra mim, que é assim, quando fala em, você acredita em Jesus? Acredito. O que ele pede pra você? Pra honrar ele em tudo aquilo que ele faça. Então, quando eu tenho isso pra mim, que assim, o que é isso pra você? Assim, cara, tudo que eu for fazer tem que ser pra honra e glória dele. E não é sobre, tipo assim,
eu tá aqui pregando, fazendo um sermão, não, mas eu sendo honesto e me entregar naquilo que eu tô fazendo. Igual que a gente tem nosso projeto, tem o nosso podcast. Putz, cara, tem que ser feito da melhor forma, tem que ser honesto, tem que ser certinho naquilo que faz. Porque Deus recompensa. Isso. Igual quando a gente começou, a gente falou assim, putz, cara, o que que vai ser, né? Vamos trocar uma ideia sobre futebol, tudo. Aí eu falei assim, ó, Lars, tem um contato nos caras. Vamos chamar. A gente trouxe o Vavá, que joga futsal, jogou lá na Itália. E aí veio você. E aí eu falei assim, cara, olha como que é, né? A gente começou com um projeto aqui de vamos falar de futebol e hoje a gente tem essa experiência de contar com um jogador tão grande, tão especial quanto é você. Exatamente. Bacana. E a gente tem essa troca de falar assim, cara, a honra e glória de Deus ajuda aquele que faz as coisas de forma honesta. Deus, ele abre os caminhos, né? A gente sabe que o Lércio é um parceiro meu aí que, pô, faz tanto tempo que a gente tá junto aí. É um amigão que a gente tem, né? E a gente poder contar as experiências do que Deus fez. Na verdade, o futebol é o segundo plano. Do que Deus fez na nossa vida através do futebol é maravilhoso, irmão. É maravilhoso, né? As experiências dos títulos, né? É, as conquistas, tudo que o futebol proporcionou, o dinheiro, o que nós podemos comprar com dinheiro, né? Mas tudo, né, que a gente pode ter nessa vida é a presença. Se a gente perder a presença de Deus, a gente perdeu tudo, Sim. né? E isso que vocês estão fazendo aí é mais uma porta do que o Papai do Céu abriu. Sozinho Exatamente. aqui, contar a sua história e as pessoas de casa ser edificadas através da história de cada um. Né? Tem pessoas que muitas das vezes não acreditam em si mesmo, Sim. né? E a gente sabe que nada para Deus é impossível, nada, né? A gente sabe que para Deus tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Sim. Então, se eu creio, eu vou viver coisas grandes. Se eu não creio, eu não vou viver. Então, eu preciso acreditar que o Papai do Céu ele pode me honrar, pode me abençoar, pode abrir porta, né? Então, assim, chegou um momento na minha vida que isso eu falo de boca cheia, que um dia chegou o empresário do Neymar e falou assim, eu quero ficar contigo agora. A partir de hoje está comigo. Do Neymar. E aí eu peguei e falei assim, não, agora eu tô grandão. Agora eu vou para clube aí que você não tem noção. Papai do Céu trancou as portas. Mano. Aí quando eu reconheci, falei assim, se não fosse eu na minha vida, eu tô danado. Deus abriu as portas. Então o negócio comigo era diferente. O negócio comigo não era com o homem. O Sim. negócio comigo era com Com Deus. Deus. Com Deus, irmão. Teve uma experiência que eu tive quando eu saí do Ceará. Deus falou comigo assim, eu tenho uma obra a terminar contigo na tua terra. Quando terminar, eu te levo de novo. Eu cheguei em Jundiaí e falei assim, qual é a obra, pai? Mostra pra mim. Se passou 2, 3 dias, eu cheguei na casa da minha irmã, tinha um tio meu que estava nas drogas há muito tempo lá. Caramba. Quando eu olhei para ele, o Espírito Santo cuida dele. Aí eu levei ele para minha chácara em Jardim que eu tinha. Aí fomos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, uma consagração com ele. De oração, de ler a Bíblia, de tudo. E com as famílias. No domingo esse cara estava dando o testemunho que Deus fez na vida, restaurado, bonito. Na segunda-feira, teve um empresário que pediu um DVD meu. Falei, faz um DVD aqui pra mim. Caramba. Deus Aí eu- sempre te abençoando. Aí eu peguei e falei pra minha esposa, já que nós tá de férias, vamos pegar um trem e vamos lá pra São Paulo, tá tudo bem. Quando eu fui chegar na penúltima estação, um outro empresário me liga. Meu Deus do céu. Fábio Gomes, fechei pra você no Atlético Goianiense, se apresenta amanhã. O que Deus Rapaz, tinha falado comigo. Quando terminasse a obra, ele me sei. levava. Então a obra terminou no domingo à noite. Na segunda de manhã eu estava empregado. Isso é Deus. Ele é a porta. Sim. Né? A Bíblia Amém. diz que quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Sim. ele fecha, ninguém abre. E tudo está na mão do Pai. Isso que Amém. importa. Isso que importa. Uhum. Vamos. Aí você acaba encerrando sua carreira, você vai pro Sertãozinho e aí depois você ainda joga mais um pouco ali no profissional? Eu joguei depois no União Barbarense. E depois do União Barbarense eu fui lá pro Acre. Nossa. Caramba! Fui num propósito também do papai. Um dia que eu estava aqui em São Paulo, aqui, né? Eu estava chateado aqui com o pessoal do União Barbarense, que era o Fábio Costa. O pessoal fez muitas coisas erradas ali e tal. Eu falei assim, eu me levo para bem longe de aqui de São Paulo. A gente manda levar. Um dia eu recebi uma proposta pro Acre. Levou longe. Fui pro Acre, nem sabia nem que era o Acre. Mas, meu irmão, eu vivi experiências fantásticas no Acre. Conheci um treinador chamado Christian de Souza. Rapaz, que treinador, meu irmão. Aprendi muito com aquele cara. E aí, eu fiquei no Acre 2 anos, conquistamos também o acreano lá, né? E quando eu
saí do Acre foi onde que eu aposentei minha carreira de verdade. E quando eu abri o centro de formação meu aqui de atletas, que era em Sim. Várzea aqui, o Acre invadiu a terra. Muitos meninos veio para cá. Nossa, é muito bom. Então o propósito de Deus me levar pro Acre era para abençoar esses meninos do Acre. Porque os moleques do Acre, eles apareciam. Eles eram bons ali. Só que acontece, dali ninguém via, irmão. Você conhece, vocês conseguem ver o Campeonato Acreano? Não tenho. Você falar um time de lá, eu não vou saber. Esquece. Então o que acontece? Quando eu estive lá, eu vi a base do Rio Branco, eu estava jogando no Rio Branco, e eu acompanhava também o Atlético, acompanhava os times que tinha lá. E eu comecei a ficar amigo dos meninos. Sim. Né? Por eu ser o capitão da equipe, os moleques que respeitavam, aquela coisa toda. Quando eu abri o alojamento, aí que aconteceu? Os pais começaram a achar o meu número, meu telefone. Aí foi mandando. E começou, tem que comandar, meu filho, tem que comandar. Aí quando veio um acriano, irmão, abriu o negócio. Então o Acre invadiu a terra. E a gente pôde abençoar a vida desses meninos. De repente, depois o moleque chegou com qualidade, a gente colocar intensidade, porque a intensidade era muito fraca, colocar intensidade neles e enviar ele para os clubes também. Então teve muitos moleques que foram muito abençoados. Então esse seu projeto facilitou na hora de se aposentar? Porque eu acho que para um jogador se aposentar é um momento muito difícil. Para você foi difícil também? Ou esse projeto ajudou nessa transição? Rapaz, eu vou falar para você que pergunta boa. Porque assim, parar de jogar futebol é muito difícil. Eu imagino. É muito difícil. Porque o futebol é aquela coisa da resenha. O que mais sente é a resenha, Exato. vestiário, aquela coisa toda e tal. Não é nem tanto você estar dentro de campo, claro que você sente. Mas assim, a amizade que você faz, a cidade que você anda e tal. E quando eu abri o centro de formação, então quer dizer que eu já parei e já abri o centro de formação. Então eu treinava com os meninos como se tivesse. Eu dava a vida mesmo, eu tava competitivo ali. Você ainda tava Você ali, né? imagina? Eu tava entrando Você no foi carrinho na- dos moleques, Pela 16, madeira, 17 não, aqui não. E aí eu fiquei praticamente 4, 5 anos com esses meninos, né? E vivendo algo muito especial. Nós tivemos o privilégio de jogar lá na Espanha, levar esses muito bom. moleques para Outra jogar contra o experiência, né? Barcelona. Putz, que Do legal, Acre pra cara. Espanha. Não, levei moleques para ir para Dinamarca, Nossa, muito bom. fazer avaliações também na Dinamarca. As competições aqui, a Paulista Cup, a Copa Bull, várias competições que os moleques disputaram, os moleques despontavam, os que despontavam iam embora para os clubes. Sim. E também dentro do alojamento, eu via os moleques que estavam vivendo um momento bom, a gente arrumava avaliações para eles e enviava para os clubes também. Então hoje, para a glória de Deus, tem muitos meninos que a gente pôde abençoar, abrir porta para eles. Legal. Né? E uma coisa que a gente falava assim muito para eles, né? A gente falava assim, olha muito bem quem está do seu lado. Olha muito bem, trate muito bem, com carinho, com amor, porque de repente esse menino que está do seu lado hoje pode te abençoar amanhã. E isso aconteceu com muitos. Chegava no clube, ó, tem um menino lá que é lateral esquerda, parceiro meu, ó, tem como trazer ele aqui, levar o menino. Então assim, tem um moleque aqui que até aqui do Helbert joga, que é o Paris, que hoje ele está jogando a Série A2 pelo o Capivariano. Sim. Foi um menino que a gente pegou no colo, né? Um menino Sim. que não tinha condições nenhuma estar dentro do alojamento financeiramente. Peguei esse menino através do Ricardinho aqui, que é um cara fantástico, foi o Fábio Gomes. Ajuda esse menino. E ele ajudava muito também. E aí colocamos dentro do alojamento esse menino, um moleque muita qualidade, só que ele era magrinho. Na hora da força, e o menino passava uma situação difícil financeiramente. E nós ali, os pais, ajudou muito o menino, levando várias coisas para a mãe, para a família. E dentro do alojamento, os meninos começaram a abençoar a vida dele com chuteira, aquela coisa. Isso é muito Legal. bom. Aí fomos jogar contra o Cavariano, os caras gostou dele. E já era. O moleque ficou, já faz acho que 5 anos que o menino está no Cavariano, já está no profissional. E esse moleque, com certeza, logo, logo, vai estar jogando em time grande aí. O centro de formação seu, você busca talentos ali próximo de você, tinha o pessoal ali do Acre, e sempre foi esse objetivo assim, tipo assim, cara, quero formar esse garoto aqui que eu vejo um talento nele em um jogador profissional, e aí arrumar uma barca, arrumar alguma coisa pra isso. Esse sempre o objetivo do seu centro era isso, sim? Ou vocês tinham mais alguma visão, alguma coisa pra passar? O centro de formação de atleta do Fábio Gomes na época tinha aula de inglês, aula de espanhol, os meninos tinham psicólogo, os moleques tinham dentista. Na verdade, parecia um instituto, não parecia um centro de formação de atleta.
né? Quando eu fui pro Catar, que eu perdi os $300 mil lá, eu perdi por causa que tinha um contrato, uma cláusula no contrato, em inglês, que Nossa, o sério? empresário não viu, que eu não vi, que falava assim, o atleta machucar, ele tem que ir embora, ir embora sem direito a nada. Nossa. Aí quando eu voltei de lá, do Catar, quando eu abri o centro de formação, o que eu fiz? Aula de Primeira inglês. coisa. Aula de inglês. Porque se os moleques saírem para fora do Brasil, eles sabem ler e também sabem falar. Aí quando eu fui para Espanha, aula de Cláusula. espanhol. Para os meninos também, porque Sim. os moleques teve dificuldade na É. fala. Né? Então assim, nós estávamos preparando esses meninos para o mundo, irmão. Entendeu? E outra coisa, nós tínhamos um seguro para os meninos, se os moleques machucassem, esse seguro dava direito de operar os moleques nos melhores hospitais de São Paulo. Então os moleques tinham uma estrutura absurda, irmão. Sabe? Moleque vira homem, né? Só o futebol. Sim. Moleque vira homem. E é importante porque a gente percebe assim, igual eu tenho experiência com um amigo meu, o Matheus Fogaça, que ele foi ali da base do São Paulo, foi para Goiás jogar num time ali de Série B, agora tava ali num time mineiro também da segunda divisão, e ele joga algumas coisas aqui no algumas coisas do amador. E ele fala assim, cara, ele teve um problema no joelho ali, acabou se machucando no lance, e ele fala assim, cara, eu preciso me recuperar, preciso estar bem, porque o que eu sei fazer é jogar bola. E aí eu falo assim, putz, cara, sim, se tivesse um estudo, alguma formação, alguma coisa, caso a bola não tivesse certa, apesar de você ser um bom jogador, você tem pra onde correr. Sim. E você tá com o instituto com essa visão, você sabe, cara, como que é o mundo do futebol. Com Às certeza. vezes tem 10 moleque ali, putz, os 10 jogam muita bola. Mas quem que vai despontar? Um ou outro. Ou nem, Ou nenhum, né? nenhum, né? E aí, tipo assim, se eu não dou uma formação além do jogo, além daquilo que ele precisa saber, eu consigo. Tipo assim, hoje você tá numa empresa com o ensino médio pronto. Você tem um inglês, tem uma coisa a mais, você consegue ir para um outro caminho ali, Você já se destaca já se muito mais. destaca, né? Não necessariamente só futebol. E isso é uma visão, cara, que às vezes falta dentro aqui do cenário da formação dos atletas, né? Sim. E uma coisa que a gente tinha também, os meninos todo dia para escola. Ah, tem. Estudava, plano A era escola. Porque os pais, eles falavam isso, né? Eles falavam, eu tenho meu filho, eu jogo futebol, aquela coisa, mas eu zelo pelo o estudo dele. Então a gente sempre levando os moleques para escola, aquela coisa toda. Sim. E a gente falava, plano A é escola, plano B é o futebol. Se der certo, irmão, tá tudo bem. Até porque a gente falava pros moleques, teve muitas pessoas no meio do futebol, que nem assim o Vitor, o pessoal pegou e, e, e fez faculdade de educação física. Ele se formou dentro e jogando Sim. futebol. Entendeu? Então assim, a gente sempre passou isso pros meninos. E os meninos que não conseguiu chegar nos seus objetivos, Tinha aí uma formação. teve uma formação. Deixa eu uma pergunta. Acho que foi ano passado, a sua filha. Ela assinou o primeiro contrato, não foi? Porra, eu queria a PUC. E como que. Eu queria muito saber disso também. Do pai que Que sempre foi jogador, Tudo bem tudo. que futebol feminino é um outro mundo em certas questões, mas a sua sensação, né? Muito orgulho no caso, né? Ó, eu vou falar pra você, a Keren Apuk, como começou isso aí? Por eu ter jogado futebol 20 anos, e aí muitas das vezes a gente fica longe da família, né? Sim. Porque o futebol é muito intenso. Concentração, viagens, essas coisas todas. E aí quando eu abri o centro de formação, eu tava vivendo a mesma vida. Eu tava deixando eles de lado e intenso aqui, dando treino cedo, à tarde, à noite, aquela coisa toda e tal. E aí um dia eu parei e falei, rapaz, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Agora eu preciso valorizar meus filhos. Sim. E aí foi onde eu falei, a partir de hoje, vocês vão jogar bola no centro por causa do pai. Olha que doideira. Tá as duas Aí coisas. beleza, aí levei meu filho já gostava, aí Aham. levei minhas duas meninas, a Laura e a Keren. E aí a Laura também vai bem, aquela coisa, mas só que a Laura não tinha tanto amor pelo futebol. A Keren começou a pegar um amor, né? E aí na escolinha começou a evoluir, fazer aquela coisa toda e tal. E aí daqui a pouco ela já estava competindo com os meninos. Aí teve uma competição uns 3 anos atrás aí. Ela tinha acho que 12 anos. Aí o professor falou, dá pra colocar a menina no meio. Perguntaram, ele falou, pode colocar. E ela jogou muito. Se Eu destacou. falei, não, a Kelly vai dar jogadora. E ela tá jogando no Paulista agora. Que legal, Então, cara. Primeiro contrato, pô.
E o Paulo, eu falei, filho, você tá assinando a camisa pesada, hein? Pesada, respeita essa camisa. E ela honra, ela gosta do Paulista, sabe? Isso é muito E bom. ela se entrega e depois virou capitã, porque assim, ela viveu dentro do alojamento com os meninos. Então, assim, Ganhou uma bagagem, ela né? pegou essa bagagem, então ela, sabe, ela consegue já ver antes as coisas. Eu falei, filha, não é isso aí. Sempre treinando certinho, se dedicando, que as coisas vão acontecer. Muito E bom. tá no Muito. nível legal. Tem 14 anos, tá no nível legal. Tá ali. Você com a visão ali de. Sem ser pai, de técnico. Ela tem futebol ali pra Tá no descontar? nível bom tecnicamente, Que interessante. posição? Ó, por isso que eu falei, ó. Joga de lateral direita, joga de volante, joga de meia e jogou de zagueiro no tempo aí. Eu Coringa. falei, Mas filha, vem com o DNA do pai ali. filha, tá tudo bem. Quando ela chegava, pai, mas aí jogou na esquerda também, pai, mas filha, tá tudo bem. Eu falei assim, ó, Entrega. filha, dê o seu melhor. Sim. Sim. Dê o seu melhor, sabe por quê? Eu falei pra ela assim, você tá jogando em várias posições já. Quando um treinador pegar você, que entender do negócio mesmo, você vai ver. Você vai ver que o negócio é Sim. top. E o futebol feminino, cara, vem crescendo cada vez mais. Muito. E isso é muito importante, porque a gente sempre vê, assim, algumas meninas boas de bola. Quando eu lembro que eu jogava bola na rua, tinha uma menina que jogava junto com a gente, assim, tranquilo. Eu fico, cara, às vezes não tem um incentivo, não tem uma motivação, não tinha a mídia que hoje tem, e isso vem crescendo bastante. E você com essa visão ali, né, além de jogador como um técnico, como um cara que revela jogadores, você percebe essa mudança do futebol feminino sendo importante e trazendo mais vontade para as meninas querer jogar? Ó, hoje o futebol evoluiu muito. A gente vê a Tatisa, né? A Tatisa jogou também, jogou no Paulista, acho que jogou no São Paulo. E a Tatisa tem feito um trabalho de excelência com as meninas ali. Pena que ela tem pouco apoio, Sim. né? Até falando aqui a respeito disso, Jundiaí é muito grande, tem muitas empresas, muitas pessoas assim, de alto nível nesse sentido para ajudar. Ela faz algo assim muito top, né? Treina praticamente todos os dias, né? É claro que tem um pouco da ajuda da prefeitura, mas é pouco. Então assim, até para dar algo a mais para essas meninas, porque a gente vê as meninas esforçadas, as meninas se dedicando, tem meninas que vêm de fora, tem meninas que vêm de Hortolândia, de Morungaba, de vários lugares, não somente aqui de Jundiaí. E a Tatiz é só. Então, se o pessoal pudesse ajudar ela, estar junto com ela, de repente ir lá no treino, conversar com a Tatiza, o que ela está precisando para estar ajudando essas meninas, apoiando elas, porque, como você falou, o futebol feminino está crescendo. Né? E essas meninas daqui a pouco vai para outros despontar. lugares também. Palmeiras teve derby aqui em Jundiaí, não teve? Teve. Esses dias recebemos. Isso E, podia ser uma cara, força. e a gente percebe, né? Quando a gente comenta muito de futebol, a gente vê, cara, a crescente que o futebol feminino tá tendo recentemente, a mídia dando um pouco mais de espaço, os times tendo uma obrigação de ter um time feminino para criar competição e ver a filha sua assim, jogando no espaço e tendo assim, putz, cara, minha filha tá sendo encaminhada e estão abrindo os olhos para que o campeonato feminino possa crescer. É importante pra caramba, né? E você ali no acompanhando, vendo a menina, o DNA do pai jogando. Orgulho demais. Orgulho demais. Muito. E hoje, assim, na realidade, todos os times que disputam as competições têm que ter um futebol feminino, né? Sim. Sim. Então, até por isso que cresceu muito, valorizou mais isso aí, né? E a cada vez mais você vai ver menina mais talentosa chegando, né? A gente olha a sub-14 do Corinthians também. Nossa, o muito Corinthians bom. é uma O Corinthians referência. é uma referência O do futebol feminino. sub-14 do São Paulo também muito bom. Melhorando. Muito bom mesmo. Então, assim, o Audax, que elas jogaram contra também, um trabalho de Tem excelência que elas fizeram. o Audax tá batendo ali em cima no Tá futebol muito feminino bem. forte. Ferroviária também. Ferroviário. O Palmeiras, o Ferroviário já é um nível. E o Corinthians, E o Corinthians bem alto, são os três que mais dominam, né? bem alto. E assim, a estrutura que tem é absurda. De time grande mesmo para as Aham. meninas. É isso que hoje a gente sente falta um pouquinho aqui no Exato. Paulista ainda. Sim. Mas tenho certeza que depois desse podcast aqui o pessoal vai. Vamos, com toda certeza. Pessoal, vamos aí entrar com ajuda. Tá. Vamos lá. É. E uma história que você mandou ali pra mim no WhatsApp, cara, que eu fiquei muito curioso de saber, foi uma Copa do Mundo que você participou na Costa do Marfim. Conta pra gente essa história, Essa como que história surgiu é da o hora. convite, essa ideia, que você chegou lá nem sabia como Fala da funcionava o Zega campeonato. também que você contou pra mim. Rapaz, é assim, ó. Eu tava em casa do Danilo Bueno. O Danilo Bueno jogou um monte de clube, né? Aí eu jogo veterano com ele aqui em Minas. Ele falou, Fábio Gomes, vamos pra África.
Do Como assim, pá? Do nada. De uma Copa do Mundo na África lá, de uma competição. Só que assim, quando ele falou assim, de uma competição, eu já imaginei o quê? Campo. Sim. Só Sim. joguei campo a vida Aham. inteira, né? E joguei salão também, mas nada, nem pensei que era salão. E dentro disso aí, eu falei, mas quem vai? Ah, vai eu, seu Adriano, que jogou também no União Barbarense, outros clubes aí, e outros jogadores também. Aí fez um time bem mesclado pela idade, sabe? E aí eu falei, vamos. Aí, mas eu fiquei em casa lá e falei, Juliano, mas esse negócio tá meio. Tá Sabe, estranho, Essa né? história tá muito Tá esquisita. muito esquisita, né? Aí daqui a pouco ele me liga, ó, sua passagem chegou. Eu falei, agora o negócio Agora é fica sério. sério. E aí quando a gente, o pessoal que organizou isso é tudo de Água de Lindóia. Uhum. Porque a Costa do Marfim veio na época para Costa aqui da Água de Lindóia. E os caras deu todo suporte para Costa do Marfim. Então chegou o convite pro pessoal lá. E o pessoal que formou a equipe. E aí nós fomos treinar. Quando eu cheguei para treinar, eu vi salão. Aí, Eu Pronto. fui até de society. Aí eu cheguei. Ué, minha chuteira não serve pra cá. Não é possível. Aí eles Meu falaram, tênis. é uma competição lá na Costa do Marfim, é uma Copa do Mundo, né? Com várias equipes do Canadá, Estados Unidos, Mali, Costa do Marfim, várias equipes. Aí a gente começou, os caras começaram a explicar a regra. Gol só dentro da área, No futsal. no futsal. Não tem goleiro, 6-6. vocês... Aí tinha de 40 a 45 tem que estar 3 na quadra. Aí de 17 a 25, 2 na quadra. E 50 Assim, a 60, 1 na quadra. essa é a parte mais engraçada. Caramba, Aí cara. eu falei, rapaz, que doideira é essa aqui? E aí começamos a jogar e treinamos ali. Nós treinamos 2 vezes. Uhum. E fomos para a Costa do Marfim. Quando Nossa. chegou na Costa do Marfim, vamos colocar o nosso roteiro, tá? Paramos na Etiópia. O hotel fantástico. Eu falei, não, o negócio tá sério. Já pelo hotel, aquela coisa toda tal. Aí quando nós chegamos na Costa do Marfim, a recepção já no aeroporto. Ô, louco. Brasília. Eu falei, nossa, aí beleza. Aí o pessoal já fez uns negócios lá, brasileiro tal. Sabe, assim, aquela alegria de poder receber o Aquele brasileiro. calor, né? Os africanos é fantástico, irmão. Aí beleza. Quando nós chegamos no hotel, um hotel top também, bem organizado e tal. E aí treinamos mais 2 vezes. Quando nós chegou para a abertura da competição, que a gente foi entender As a regras. grandeza da competição. Eu falei, rapaz, o negócio é sério. Cabia 6.000 pessoas no ginásio, Meu Deus. Caramba. lotado, abertura muito linda, muito linda. Aí fomos para os jogos. Primeiro jogo, ganhamos o jogo. Segundo jogo, ganhamos também. Pegamos os Estados Unidos, pegamos o Canadá e pegamos o Mali. 3 jogos, ganhamos 3. E o nosso time, tipo assim, levamos 13 atletas, irmão. Todos os times estavam com 20. A gente não sabia que a gente ia enfrentar lá. A gente tava pensando que o negócio era desse tamanhozinho, o negócio era gigante. E aí, quando a gente pega o tombo, a gente perde o tombo no mata-mata, porque já estava cansado. É, 13, né? E depois disso, a gente descobriu que tinha uma premiação. Ninguém sabia de premiação, nada. Essa foi... Tinha uma premiação de $80 mil para o campeão, uma premiação de $40 mil para o vice e de $20 mil para o terceiro. Se soubesse... Eu falei, rapaz do céu, não é possível ter premiação, não. E aí a gente pegou ainda, acho que foi $18 mil pro time que menos bateu, tomou cartão. Nossa, Nossa, vocês ainda foi ganhou. premiado por Fomos um jogo premiados limpo. ainda. E os campeões receberam uma medalha de ouro. Nossa. Porque o negócio era muito sério. E que nos recebeu, o embaixador brasileiro, veio até nós, no hotel, conversando com ele, ele falou assim, seja bem-vindo aqui na Costa do Marfim, aquela coisa. Fomos na embaixada, fomos na casa dele, que é também perto da embaixada, que é onde que ele fazia as coisas dele lá, dos brasileiros. Irmão, a recepção que nós tivemos naquele lugar foi fantástico. E agora o que está acontecendo lá? O negócio ficou muito mais sério, porque você tem ideia, Costa do Marfim fez uma seleção de 130 times e tirou 20 atletas. Você imagina, Caramba, que era o só time da a Costa do Marfim. nata Só a nata. dos jogadores. E os caras faziam 10 anos que jogavam isso já. Nossa, aí. E você lá... Que dói dele. A primeira vez que o quatro time treinos, despreparado. Mas na realidade nós jogávamos isso na infância. Sim, ou não? sim. Então, tipo assim, os caras pegou o que nós fazia aqui e colocou em depois- prática. E ganhou três jogos. Vocês ganharam ainda. Três Ganhou jogos, 3 fomos bem. jogos.
Como tem, mas assim, se a gente sabe certinho da competição, Aí é outra história. a gente leva. É. Se você chega 80 mil. hoje aqui, vamos colocar que você pega uns moleques que é salonista. Uhum. Você chega no menino e fala assim, irmão, eu tenho 80 mil pra ir participar do campeão. Nossa, esquece. Tchau, o moleque vai com Vai na hora. 2 facas no dente. Entendeu? Chama Mas uma assim, faca. a equipe que nós somos, né, assim, bom, o Sérgio tinha 50 anos, o Sérgio foi muito bem. Nunca foi jogador, jogou salão, Aham. mas não jogou em alto nível, mas foi muito bem. O filho dele jogou no Miami, foi junto também. Não. Aí os outros meninos também, que eram o Raul Salonista, o Serginho, vários jogadores que teve conosco ali, assim, foi muito. Nós fizemos uma família também, foi muito Sim. legal. E agora nós entendemos a competição. Então a competição em 2026 Camarões, em Ah, 2028 no Brasil. vai ter no E o Brasil. negócio Caraca. começou a ficar sério. Hoje já queria isso. Nossa, vamos no Brasil, com toda certeza. Muito legal, muito Sim. legal. Então, assim, por esses dias, o Antônio, que é o responsável, que fica ali na água em Aham. Lindóia, ele vai formar como. Ah, você tem a CBF, tem a federação, que ele vai ter a dele, vai organizar, né? Porque ele é o responsável que foi lá, através dele que isso tudo aconteceu, né? Ele vai organizar, eu tenho certeza que ele já está se organizando com pessoas para formar aqui no Brasil e a gente começar também a expandir esse esporte aqui. Muito bom. Porque é muito Legal. legal, meu irmão. Muito Sim. legal mesmo. É muito diferente, né? É As diferente. regras, tudo. Uhum. Recentemente a gente teve uma competição lá nos Estados Unidos, que foi até do Gaules, que é um streamer, e aí eles tiveram uma competição meio parecida com essa, que é um jogo ali onde você começa com 1x1, e aí vai aumentando o nível dos jogadores, e aí no meio do jogo cada um recebe uma carta prêmio, igual assim, agora o diretor do time de vocês vai lá bater o pênalti. Então, assim, e pro entretenimento, cara, foi muito legal. Aqui no Brasil, assim, cara, quem acompanha ali um pouco do streamer nessa parte, cara, bombou muito. E trazer uma coisa dessa pro Brasil, que é um estilo de jogo um pouco mais voltado pro entretenimento e tudo, apesar de ser um negócio Nossa, sério. aqui bomba. Mas é uma coisa mais resenha, assim, um futebol ali um pouco mais diferente, tendo um apoio e tendo pessoas ali do qual sejam envolvidas, se consigam levantar isso pra galera, Sim. nossa, sensacional. Que eu achei que já quero jogar, só não tenho um futebol, não tenho habilidade, Não tem, não tenho físico. Sabe que me chamou muita atenção na África, assim, ó. O povo, meu irmão, os caras jogam o dia inteiro na rua. Sim. Sim, E o que me mais chamou a atenção que os caras jogam de melissa. Você lembra daquela melissa? sim. É Os caras jogam um de sapatinho melissa, assim. irmão. Os caras foram treinar com eu falei, não acreditei não. Eu falei, não é possível que vocês estão jogando contra o Cristão. Cara, os caras têm. Sabe? E assim, você vê a simplicidade do pessoal e a alegria. Esse é o profissional tem E aí que ter. eu falo pra vocês, é aonde que nós perdemos a essência. Sim. A essência do brasileiro é lá, irmão. O cara, quando nós vamos sair daqui, o cara que é africano, ele falou assim, ó, vocês vão se sentir em casa. É um povo brasileiro. Eu falei, esse cara tá falando conversinha. Quando nós chegamos, irmão, nós sentimos muito em casa. Mas muito, porque a gente vivia descalço na rua, jogando bola, sabe? Sim. A gente sempre teve essa infância. E lá, meu irmão, os caras fazem demais sobre isso aí. É na rua, é pé descalço, é no rapadão, jogando, o cara jogando com a Melissa. Eu falei, ô, meu, Melissa. E a alegria daquele povo ver o povo brasileiro. Então virou irmão. Eu amo o povo africano. Sai de lá assim com a visão dos caras fantástica. Até por isso que os caras vão ganhar o mundo, irmão. Vai. Os caras vão estar em todo lugar. Sim. Sim. Na minha faculdade, na época ali, o colégio ele tinha um projeto junto com o pessoal de Angola. Então, algumas pessoas da Angola iam estudar lá dentro do colégio. Eu estudei no colégio interno, tudo aqui na região do interior de São Paulo. E a gente tinha muito contato com o pessoal angolano. E, cara, é exatamente o que você falou. Um povo alegre, um povo receptivo. Muito. E, cara, extremamente bons de futebol. Lá o colégio organizava um campeonatinho de futsal. Cara, dava 12 times de futsal de 10 jogadores. E, cara, sempre os angolanos ali entre os melhores, se destacando. E é uns caras que dribla, que joga. E eles têm uma torcida, pra eles, assim, gigantesca. E eles dançam, eles curtem, eles brincam ali. E, cara, pra mim aquilo ali é experiência. E foi exatamente o que você falou. Eu falei assim, cara, o cara foi jogar na África, ele se sentiu em casa. Em casa. Eu até brinco assim que tem alguns amigos meus ali,
o Jeftel, o Afonso, tem mais alguns outros meninos, que aí, a hora que eles acabou a faculdade, né, começou a morar ali na região, e os caras ali do Amador descobriu os moleque. Nossa, aí. Ô, dá 10 pro Afonso, dá não sei quem pro outro menino. Cara, os caras, assim, bom de bola. E eu sempre me questionei, falei assim, cara, como que a África, assim, não tem seleções que consigam bater de frente, sendo que todo o pessoal que eu conheço aqui tem um futebol que bate de frente com o nosso? E o legal deles, assim, que a gente vê que eles são muito disciplinados. É. Mas são muito disciplinados. Eu tive aqui um camaronês, na época, até no nosso alojamento aqui. Meu irmão, era o primeiro a acordar. E era o último a dormir, irmão. O moleque vivia treinando. Mas muito dedicado e muito feliz. O Sim. tempo inteiro alegre, não reclamava de nada, né, assim, então, aí eu cheguei no Catar na época também, africano no meu time, os caras são muito esforçados, porque os caras sabem de onde que eles saíram, Tem essa Cara, noção do que é uma dá oportunidade oportunidade de que ouro, der. né? é uma oportunidade É. só, Tem que e os aproveitar. caras aproveitam, E mantendo a essência, no caso deles, né? isso, a essência, a alegria, os caras não perdem a alegria, irmão, e assim, uma coisa que nós, brasileiros, perdeu muito, a alegria de jogar futebol. Antigamente era futebol em tudo que é lado. Sim. Você vinha sentir futebol no futebol de salão, na rua, descalço, jogando 2 contra 2, jogando 1 para 1, não era isso? Eu Futebol. lembro. Aham. Lá tem isso ainda, lá isso aí é normal. Era uma coisa que a gente sempre fazia aqui. Sim. E aí quando nós fomos jogar lá, a gente já jogava isso também na infância. Gol dentro da área. A gente fazia isso aí. Sempre, sempre. Mas isso aí nós perdemos. Entendeu? Então os caras pegou, já tem isso lá e formou uma Copa do Mundo. Meu irmão, que top que foi feita a competição lá. Então os caras lá tá de parabéns. E eu tenho certeza que 2026 no Camarão vai ser a mesma coisa. E aí o Antônio aqui eu tenho certeza que vai organizar algo também tremendo aqui para que nós possamos ser campeão aqui Ah, também. E Isso é- esperemos estar lá. Nossa, a gente quer muito. Por Espero favor, que seja em São convide a Paulo, gente, pô. convide a gente. Fábio, para finalizar, cara, nossa conversa, eu quero que você deixe um recado especial para quem tá começando no futebol, cara. Ainda mais você que trabalha com bastante criançada, com jogadores em projeção pro profissional. Deixa um recado ali. Cadê minha produção? Pá? Foca a câmera aqui no senhor. que Lars, eu ele vou tirar 20% agora, hein? vai diminuir seu salário. Salário do dono. Mas, por favor, deixa um recadinho aí pra gente finalizar esse papo, que, cara, foi sensacional. Os meninos que, assim, que tem um sonho, né, de ser jogador de futebol, a primeira coisa que eu falo é disciplina, né? Acho que eles têm que ter muita disciplina, foco naquilo que eles querem. Tem que abrir mão de muitas coisas. Hoje em dia, o celular, eu acho que está acabando hoje com essa geração, né? Se eu quero jogar futebol, eu preciso aprender o que é o futebol. Então, eu preciso estar assistindo o tempo inteiro o que é o futebol. Ah, eu jogo lateral esquerdo, vou ver os melhores laterais esquerdos jogar, fazer as funções, né? E treinar. Repetição atrás de repetição, se dedicar, né? Porque a gente tem 2 exemplos hoje no futebol, que eu pego e falo para os meninos. O Cristiano Ronaldo, ele não era bom jogador. Mas ele era foi 100% esforçado. focado. E aí um cara muito dedicado, disciplinado, né, treinando o tempo inteiro, focado, abriu mão de muitas coisas, chegou no seu objetivo. Hoje ele é um top do futebol. O Messi já é talento, né? O Messi é talento. Então, assim, hoje no futebol, o cara que é dedicado e é esforçado, ele consegue chegar. Sim. O futebol hoje diminuiu muito a parte, a qualidade diminuiu muito, mas a parte física, a parte tática, o entendimento do jogo, tudo isso evolui muito. Por isso você vê os jogadores hoje aí, meu irmão, os caras são um cavalo, entendeu? Mas tecnicamente deu uma caída. Mas assim, em função, hoje você tem que cuidar muito do teu corpo para que você venha ser um atleta. Eu falava muito pro meu filho, quer jogar futebol? Você vai ter que se entregar muito e abrir mão de muitas coisas. Agora, se não quiser, tá tudo bem. Vamos jogar amador aí, vamos jogar. É isso que eu falava para ele. E minha filha, a mesma coisa em casa. Quer jogar bola? Ah, quero, pai. Então você vai se dedicar. Você vai abrir mão de muitas coisas para que você possa chegar nos seus objetivos. Sim. Perfeito. Certinho? Show. Fábio, obrigado pela presença, cara. Agradecemos junto. muito. Aprendemos muito aqui, pelo amor de Deus. Tamo junto. Posso falar um pouquinho da escolinha? Pode, Fala, com toda fala à certeza, vontade. por favor. Rapidinho, a nossa escolinha,
Foca nele, Eu aplico produção. agora nessa escolinha de 4 a 11 anos. Ah, muito legal. Lá Onde no- que é a escolinha? No clube de campo da BB, do Banco do Brasil. Ah, Que sim. fica ali atrás do Jundiaense, Sim, Sim, sim. né? Parque Centenário. Uhum. De segunda-feira, das 18 às 20. Quem quiser fazer uma aula experimental lá. E de sábado, das 8 às 10 da manhã. Quem Certo. quiser levar seu filho para fazer uma aula experimental, Legal. pode ir lá, né? Que a gente vai receber de braços abertos aí. Ah, muito bacana. Perfeito. Joga É no isso, meio, então. produção. Vamos finalizar. Fabião, obrigado, viu, pela presença. Tamo junto. Ah, o telefone para contato? Deixa seu telefone pra contato lá da escolinha. Deixa eu pegar aqui o Instagram certinho aqui, que é nessa parte aqui. O Márcio desesperado. É lógico, a produção sabe fazer o Ó, esquema. tá aqui, ó. Vamos ver certinho aqui, ó. O Wolf's Academy oficial no vai Instagram. colocar A gente aqui. coloca aqui, Isso. rapaziada. Tranquilo. Eu, editor, coloca. É ele que coloca. Mas que legal, cara. E bom saber que vocês estão ali e tem uma molecadinha boa. Tem até o abraço do Diniz aqui Tem uma no verdade, Instagram. ó. Os meninos hoje que, assim, Vamos lá, Vamos. com toda certeza. os meninos hoje é aquela coisa. Se os meninos sonham ser um jogador de futebol, a gente tem um alto rendimento que fica Sim. no Sindicato dos Plásticos. Sim. Né? Nós treinamos 3 dias lá no Sindicato dos Plásticos. Nós treinamos de quarta-feira das 15h30 às 17h30. Nós treinamos a quinta-feira das 19 às 20 e a sexta-feira das 15h30 às 17h30. Quem quiser fazer também uma aula experimental, entra ali também no site, ali pode mandar uma mensagem que a gente pega e retorna e marca uma aula experimental. Se for os menininhos, eu quero na escolinha ali de 4 a 11 anos, ainda não sabe o que quer, vai lá, com certeza vai evoluir. E Sim. evoluindo também a gente consegue dar uma Destinado. oportunidade nos clubes também no futebol brasileiro aí. Não esquece de Perfeito. colocar, hein? Não, Senão eu vou vou tirar do seu colocar. salário também. Fechou, então. Fabião, mais algum recado, alguma coisa? Não, só quero agradecer pela Que recepção. isso, A de gente vocês. que agradece, foi muito bom. Foi top a resenha. Foi muito né? bom. Muito feliz mesmo de poder estar com vocês aqui. E também espero que vocês vão lá na escolinha. A gente vai lá. Vamos lá. Também, pra estar junto com a gente aí. É Fechou. isso, então. Fechou? Obrigado, viu, Fabião? É nóis, tamo junto. Pode finalizar aí. É nóis, tchau, tchau.